Capítulo 1. Acredito que a grande maioria das pessoas não tem dúvida de que Deus nos ama. Temos prova suficiente para fazermos essa afirmação. Olhando a natureza, vemos inúmeras evidências de um Deus que ama. A variedade de cores com os seus variados matizes, os pássaros com suas formas, sons e cores diferentes, enfim. A natureza nos ensina que o Deus Criador é um Deus que ama, e a Bíblia é clara em afirmar que o caráter de Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há algum tempo ali, um livro onde o autor escreveu que quem ama faz pelo menos 4 coisas de forma visível. Em primeiro lugar, quem ama, cuida. Em segundo, aquele que ama se torna responsável pela felicidade daquele que é objeto do seu amor. Em terceiro lugar, quem ama, respeita a pessoa amada. E por último, quem ama, conhece quem está amando. Essas 4 marcas de amor são visíveis no trato de Deus para com os seus filhos. Se olharmos a forma como ele tratou Adão e Eva no jardim do Éden e fora dele, veremos com muita facilidade essas 4 marcas. Deus cuidou de Adão e Eva, dando o melhor ambiente, a melhor comida e o melhor lugar para que pudessem construir sua família. Ele cuidou das necessidades de seus filhos. Lá no Éden, naquela sexta-feira, Deus viu que Adão não estava feliz. Todos os animais estavam acompanhados, mas Adão não. Deus era responsável pela felicidade de Adão e logo cumpriu seu papel, providenciando para ele uma companheira, a linda Eva. Ainda no jardim, Deus deu a Adão a tarefa de colocar o nome em todos os animais. Adão cumpriu sua tarefa e Deus o aplaudiu, aprovou, concordou com o que ele havia feito. E por último, quem ama conhece. É impossível conhecer alguém sem dedicar tempo? Deus tem todo o tempo para estar com seus filhos e nos dá um belo exemplo de dedicação. No Éden, ele vinha conversar com o casal todos os dias ao entardecer. Gênesis 3, verso 8. Precisamos dedicar tempo a quem amamos, para que possamos realmente conhecer esta pessoa. Acrescento agora mais um item do que li no livro. Aquele que ama se revela, se dá a conhecer, se mostra. Um Deus que ama não pode se esconder. Aliás, é o medo que leva as pessoas a se esconderem, mas o amor nunca nos levará a fugir de quem amamos. Um Deus que ama se revela, mostra o que pensa, o que sente e como espera que seus filhos vivam aqui neste mundo. Há um outro detalhe, só nos revelamos às pessoas que julgamos importante para nós. Nós saímos por aí contando nosso segredo para qualquer pessoa. Contamos nossos mais íntimos pensamentos para quem é importante para nós. Ao se revelar, Deus está nos dizendo que somos muito importantes para Ele. Talvez bem poucas pessoas nos valorizam, mas para o Deus Criador do céu e da terra, todos nós somos muito importantes. Como Deus se apresenta? Deus usou profetas e profetisas para dar-se a conhecer. Esses homens e mulheres tinham o privilégio de ouvir coisas preciosas de Deus, através de sonhos e visão, e depois contar ao povo. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Muitas pessoas têm questionado a natureza de Deus. Afinal, qual é a natureza de Deus? Os profetas revelaram que Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é o amor. Sua natureza é amor.
Essa foi a grande mensagem que os profetas tiveram o privilégio de transmitir. 1 João 4, verso 8. Portanto, a natureza de Deus é amor, não porque Ele ama, mas porque Ele é o amor. Os profetas revelaram algo mais sobre a natureza de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O fato de Deus ser amor e ser Espírito significa que Ele tem uma natureza espiritual marcada pelo amor. Lembre-se, ser de natureza espiritual é ser da natureza amorosa, e ser de natureza amorosa é ser espiritual. Analisemos agora Adão e Eva quando foram colocados no jardim do Éden. Por terem sido criados perfeitos, eles usaram a liberdade que Deus lhe havia dado e escolheram desobedecer a uma ordem de Deus. Como consequência do pecado, eles perderam a natureza amorosa e deixaram de ser dominados pela natureza espiritual. Isso não quer dizer que estamos perdidos para sempre, pois um Deus que ama, cuida e se revela. Há salvação para o culpado e os profetas revelaram o plano para isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O processo de redenção restaurará no homem a natureza espiritual e, consequentemente, a natureza amorosa. Devemos lembrar que seremos tão ou mais santo quanto mais e mais a natureza amorosa for se desenvolvendo em nós. Santo não é aquele que é conazado, mas é aquele que começa a desenvolver a natureza amorosa de Cristo. Santo é aquele que cada dia busca viver como Cristo viveu. O maior milagre de um santo não é a cura de alguém, mas a cura de si próprio. Neste mundo somos santos não quando deixamos de pecar, mas quando desenvolvemos uma natureza amorosa. Ter essa natureza significa sofrer pelo bem do outro. As pessoas que convivem conosco precisam ver em nós essa natureza. Ser transformado pelo Espírito é estar disposto a sofrer para que a natureza espiritual ou amorosa seja restaurada em nós. Ter a natureza amorosa não significa que nunca mais vamos sentir um momento de irritação, mas quando isso acontecer, logo haverá uma reação de natureza amorosa que já estará forte em nossa vida. E então procuraremos a pessoa ofendida para pedir perdão. O sonho de Deus. O grande sonho de Deus é ver seus filhos reagindo contra o mal, que está impregnado em nosso corpo. É ver cada dia nos seus filhos a natureza amorosa ficando mais e mais forte até este ponto. O amor é sofredor, benigno, não invejoso, não trata com leviandade, não se esbormece, não se porta com a indecência, não se irrita, não sujeita o mal, não julga com injustiça, mas julga com a verdade. Essa é a insistência de que é uma natureza amorosa. Paulo está falando da natureza de Cristo. Assim viveu Cristo, assim devem viver os que dizem ser cristãos. E essa é a nossa luta diária. Precisamos lutar contra as nossas tendências e aceitar que a natureza amorosa de Cristo é o nosso alvo. Quando compreendemos a natureza de Deus como sendo espiritual e que isso significa que é uma natureza amorosa, então estaremos conhecendo a Deus no sentido mais amplo e profundo. Cristo Jesus, em seus relacionamentos e obra, oferece uma clara visão de como o homem foi criado e para que foi criado. A Bíblia nos confirma isso. A Bíblia foi escrita para nos ajudar a conhecer a Deus e os seus caminhos. Ela existe para nos motivar e nos desafiar
a seguir o plano de Deus. Ela apresenta como muita honestidade e exemplo de pessoas que viveram intensamente a natureza amorosa e outros exemplos de pessoas que a desprezaram. Vou relembrar 3 exemplos de homens que desenvolveram a natureza amorosa. O bom samaritano. O Dr. Lucas narra a história do bom samaritano no capítulo 10 do seu livro. Quem revelou a natureza amorosa? Quem estava cuidando dos deveres religiosos ou homem com ocupações comuns? Embora aqueles homens estivessem cuidando da religião, ele não tinha natureza amorosa. Essa natureza não é desenvolvida pelos títulos, cargos ou quando trabalhamos o dia inteiro para Deus. Na história, 2 homens dedicavam todo o seu tempo a Deus e a sua obra aqui nesta terra, mas não eram homens espirituais ou não tinham a natureza amorosa. Mulher adúltera. No Evangelho de João, no capítulo 8, ele narra a história da mulher adúltera. Ela foi levada por homens sérios e que prezavam pela ética e pelos bons costumes. Mas, ao usar esse triste exemplo de uma sociedade corrupta, eles evidenciaram um mal muito maior do que a prostituição. Eles levaram a mulher para colocar Jesus em dificuldade contra autoridades civis ou religiosas. Para qualquer lado que Jesus fosse, ele teria problema. Os homens corretos aos olhos humanos, diante de Jesus e da mulher adúltera, mostraram o mal que o consumia, o ódio, a vingança e a inveja. Jesus tratou a mulher como devemos tratar os que erram, não condenar pelo fato de estar no erro e nem apoiar a comunidade do mesmo. Só quem for espiritual e possuir uma natureza amorosa forte conseguirá condenar o pecado e amar e respeitar o pecado. A crianças. O evangelista Mateus cita no capítulo 19 e o verso 13 o momento em que as mães levaram seus filhos para que Jesus o abençoasse. Os discípulos reclamaram que Jesus não tinha tempo para fazer coisas simples, como orar pelas crianças. Jesus reagiu ao ver tal comportamento e pediu que deixasse livre as crianças para irem até ele. Mateus 19, verso 14. Jesus apelava para que os respeitados homens de seu tempo olhassem mais para as crianças. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Quando crianças brigam, quanto tempo dura? E quando o adulto briga, quanto tempo dura? A criança expressa com naturalidade o espírito de perdão, mas vai acrescentando e perde o espírito de natureza amorosa. E aí está toda a base dos conflitos. As crianças já nascem com a inclinação para o mal, mas natureza amorosa é a mais marcante e ela pode fazer coisas maravilhosas que envergonham muitos adultos. Julius, um menino americano de 9 anos, se preparava para desfrutar as férias de verão, mas antes que as aulas acabassem, ele estava se comportando de uma forma muito estranha. Não queria mais brincar nem comer, estava muito apático com as coisas normais de uma criança. O médico foi consultado e mais tarde o terrível diagnóstico: Julius estava com câncer. Precisava fazer quimioterapia e todas as suas férias de verão foram gastas com médicos e exames. O ano escolar estava começando e Julius não queria ir à escola. Os pais psicólogos trabalharam intensamente para que ele enfrentasse os colegas com os sinais da quimioterapia. Ele aceitou ir para a escola, mesmo não tendo cabelo. A professora de Julius soube da dificuldade que ele estava enfrentando e tentou ajudá-lo. No primeiro dia de aula, Julius chegou quando todos já estavam na sala.
O pai o deixou na porta e agora ele teria que encarar os colegas sem nenhum cabelo. Quando ele entrou na sala, teve uma surpresa. Todos estavam carecas. A professora, os meninos e as meninas, todas fizeram carecas para que Júlio se sentisse melhor. Quem ama conhece a dor do seu irmão. Quem ama sabe se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Quem ama busca conhecer a pessoa que ama. Deus te ama e Ele vai cuidar de você, caso seja permitido.